Fala, Osias. E aí, meu amigo Johnny? Boa tarde, galera. Esse é o canal O Risco. Nós estamos iniciando aqui o primeiro episódio do canal. E hoje nós vamos falar aqui algumas coisas bem absurdas, né, que nós vimos aí ao longo da semana. E algumas coisas tristes também, né? E outras alegres. Mas nota triste aí é a morte do Sebastião Salgado, né, Osias? Sim, sim. Muito triste, um cara muito importante para a cultura do Brasil e do mundo, eu me arrisco a dizer. Um cara muito importante aí, ambientalista, fotógrafo, indigenista, um cara incrível e que certamente a gente não podia deixar passar, né, de comentar sobre essa pessoa tão importante aqui. É, isso aí. Nós vamos falar também de algumas coisas loucas que aconteceram aí ao longo da semana, que envolveram assim alguns personagens da cultura e da sociedade, né? Um religioso meio insano, fenômenos sobrenaturais É em isso, isso, isso Vitória, isso é Espírito Santo. importante. Fenômenos sobrenaturais no Espírito Santo. E É, a gente também fala do e, Espírito a, Santo aqui. O Espírito Santo, e no também nosso podcast, o Espírito Santo é lembrado. E também, assim, uma data muito especial, né? Uma data comemorativa muito especial, que é justamente o aniversário da cidade, né? Sim, claro, da cidade mais linda do mundo, Vila Velha. Pois é. E aí nós vamos começar então falando de Vila Velha, né? Vamos falar aqui então do aniversário da cidade. Não tem um apelido de cidade maravilhosa, Não, mas é maravilhosa eu para que ia moradia, dizer né? cidade mais que maravilhosa. Eu acho É que isso esse é o aí. nome perfeito. E a gente trouxe aqui como destaque uma reportagem aqui do G1 que traz para nós aqui uma algumas curiosidades sobre a cidade, né? Que foi assim aonde os portugueses começaram a colonização aqui no estado, no Brasil, né? E uma das cidades onde teve o início da colonização portuguesa, da invasão portuguesa aqui. Nós vamos falar também aqui de 12 fatos, 12 curiosidades que pode assim chamar a atenção, né, de quem não mora aqui para fazer a visita aqui à cidade. Antes da gente continuar, Osias, eu queria pedir a galera que vai ver esse vídeo ao vivo, vai ver depois, que dê um like aí pra gente, né? Isso é Marque importante. aí, vai na inscrição lá, se inscreva para receber notificação, marque o sininho. E aqui embaixo, no canto inferior direito, vocês encontram aqui um QR Code para você poder fazer um Pix e mandar uma mensagem. É uma forma de contribuir com o nosso trabalho, mas aí você consegue mandar a mensagem para a gente poder fazer a leitura aqui da sua mensagem, né? Beleza? Você pode participar aí também pelo chat do YouTube, direto, beleza? E a gente está aqui agora iniciando o nosso trabalho e vamos falar aqui da terceira cidade mais antiga do Brasil, que faz aí 490 anos. Conheça Vila Velha em 12 curiosidades. Aí uma reportagem assinada por Ana Elisa Bassi. Vamos ver se Osias, que morou aqui muitos anos, vai reconhecer essa vista aí, essa tomada Mas eu aí. me arrisco a dizer, hein? Vou chutar ali pelo novo aquaviário ali, eu acho que é Prainha. É isso aí. Para quem não conhece, vai ver aqui, lado direito aqui da foto, é a entrada da Marinha, da Escola da Marinha. Do lado esquerdo vai estar o Exército, 33º Batalhão. E aqui é a Prainha, a Praça da Prainha, né? A Câmara dos Deputados está aqui nesse canto esquerdo também. E ao fundo lá você tem a Orla, né? Como várias cidades litorâneas no país, né? Você tem lá uma barreira de prédios, mas assim,
nós temos uma praia maravilhosa ali, que é a Praia da Costa, depois Itapuã e Coqueiral de Itaparica, né? Isso, É isso exatamente. aí. Johnny, parabéns, você tá bem, hein, cara? A Aqui, localização aí, rapaz, o cara conhece muito, hein? aqui tá um pouco tampada, mas nesse setor aqui onde está o cursor, nós temos a Igreja do Rosário, que a gente vai falar em detalhes aqui, né? Tem o Museu Homero Macena, bem legal aqui para visitação, para quem vai vir aqui, né? É um ponto turístico bem interessante, tem que passar aqui. E aqui também à esquerda você tem o acesso ao Morro do Convento, né? Que também é muito legal para. Quem vai em Vila Velha tem que subir o convento ali e ver aquele monumento histórico maravilhoso, né? Arquitetônico, né, cara? A E a vista vista, isso que eu ia falar, a vista lá é de cima já maravilhosa. é É. impressionante. Bom, a cidade foi fundada então em 1535. É a segunda maior cidade do Espírito Santo e em números de habitantes, né? Com 467 mil moradores. Completou ontem 490 anos. 490 anos, isso. Para quem está fora do estado, do Espírito Santo, né, Vila Velha faz parte da região metropolitana de Vitória. Está assim, do outro lado da Bahia, em torno de 3 quilômetros, está o município de Vitória, que é a capital, né? E é aqui onde deu origem ao estado do Espírito Santo, né? Foi onde teve a primeira colonização. Depois foi criada a cidade de Vitória também. A cidade oferece aí várias opções para os moradores, turistas e visitantes, né? São 32 quilômetros de praia. Então, assim, eu costumo dizer, eu conheço várias praias aqui no estado, né? Talvez esteja entre as melhores, certamente, né? Tem, assim, na Barra do Jucu, digamos assim, um aporte gastronômico interessantíssimo, né? Ali é legal pra caramba. O município também abriga outros pontos turísticos, né? Como a Terceira Ponte, a segunda maior fábrica de chocolates, que é a Chocolates Garoto, que foi comprado pela Nestlé, e o Convento da Penha, como nós falamos. Eu também vou adicionar aqui o Morro do Moreno, né, que está do outro lado, tem o Morro do Convento, tem a Terceira Ponte, do outro lado tem o Morro do Moreno, né, que também é bacana. Mas tem outros pontos turísticos também, além desses, né? Sim, claro, a gente pode citar aqui também, por exemplo, a Praia Secreta, né, que virou um ponto turístico assim bem cobiçado. Temos também o Farol de Santa Luzia aí. É Santa Luzia o nome? Creio que sim. Farol de Santa Luzia. Farol de Santa Luzia, sim, claro. E além disso tem movimentos culturais, né, como o Congo ali na Barra do Jucu. Enfim, É isso. Vila Velha tem uma gama ali de, de cultura e de turismo maravilhoso ali para quem gosta de regiões de praias e até mesmo ali de gastronomia, né, como uma muqueca ali na Barra do Jucu, ou então até mesmo nos quiosques ali da Praia da Costa ou Itaparica e tal. Tem bastante coisa para fazer assim. E além disso, também, que não apareceu aqui na reportagem, eu acho importante ressaltar, nós temos parques também, né? É bom deixar isso bem Sim. claro. Jacarenema ali, nós temos também. Se não me engano, o Paulo César Vinha também é de Vila Velha ou já faz parte de Guarapari, Johnny? Eu não sei se já está em Guarapari ou se está próximo da divisa entre os dois Eu sei que municípios, está, se não mas estiver em Vila Velha, está bem próximo ali nos limites ali, que também é um lugar maravilhoso para se é, conhecer, né? para quem está em Vila Velha e vai em direção a Guarapari pela Rodovia do Sol, né, consegue acessar o Parque Paulo César Vinhas pela Rodovia do Sol. Que na Ah, verdade é um parque estadual, não é um parque municipal, né? é. Bom, aqui, essa foto que vem agora aqui é, digamos assim, que é a foto no lado inverso, né, daquela que a gente viu anteriormente. Que aqui a gente vê a outra metade da prainha, que tem uma praça aí que foi reformada recentemente, né? Tá bem legal aqui o parque. Aqui então tem o aquaviário, que você pode sair da Praça do Papa em Vitória, perto do Projeto Tamar ali também, e chegar na prainha.
Isso. Aqui também você tem um mercado de peixes e mariscos bacana pra caramba, que dá pra você acessar. E aqui já é a Baía de Vitória, né? Assim, então tem os pescadores que aportam aqui também. Eu não sei se dá para ver aí, Johnny, e eu acho importante mostrar para as pessoas que não conhecem a terceira ponte, né, que é um dos elos importantes de ligação entre Vitória e Vila Velha. É uma das três pontes, né, que faz Sim. esse elo de ligação, mas a terceira ponte talvez seja a mais emblemática, né, a mais simbólica. Nessa foto aqui só dá pra ver alguns pilares da terceira ponte, mas eu acho que tem foto dela aqui. Mas Uhum, qualquer coisa eu capto uma aqui e mostro pro pessoal. uhum. Mostro para o pessoal. Cortou aqui o vídeo. Bom, aqui a repórter traz aqui um fato interessante, né? Porque quem nasce em Vila Velha é chamado de Canela Verde. E essa expressão aí tem duas origens aqui, segundo a repórter, né? Uma conta que a comitiva de Vasco da Gama, Vasco Coutinho, aliás, chegou e os membros pisaram no manguezal. Ela botou mangue aqui, mas pisaram no manguezal e ficaram com as canelas esverdeadas, né? Seria uma das origens da expressão. Já a outra conta que os índios não conheciam meias. E os visitantes de meias verdes deram essa denominação aos portugueses, né? Canela verde. Sim. É difícil um corintiano ser denominado assim, mas tem essa origem, né? A cidade já foi capital do Espírito Santo, como eu falei. Vasco Coutinho, então, fundou a cidade. Esse aqui seria o Marco Zero, né? Que fica na prainha. Tem esse piso aqui, né? Comemorativo. Antes de Vitória ser a capital dos capixabas, Vila Velha foi sede do governo durante 14 anos. A cidade foi fundada em 1535 pelo português Vasco Fernandes Coutinho, donatário da capital, né? Sendo capital até 1549, né? A capital foi transferida para Vitória depois que indígenas aproveitaram a visita de Vasco Coutinho a Portugal e expulsaram os portugueses que ficaram na capitania. Então aqui já desmantela um pouco aquela ideia de que a coisa foi totalmente apaziguada, né? Foi uma invasão, né, pô? Claro. Foi uma colonização forçada, né? O emprego da força aqui para poder fazer digamos assim, a dominação, né? Efetuar a dominação. Mas enfim, os portugueses então foram expulsos e aí a capital passou para Vitória, né? Ao voltar para Vila Velha, o donatário descobriu que houve uma luta. Engenhos e fazendas foram queimados, os portugueses foram mortos. O que ficaram se refugiaram do outro lado da Bahia, fundando a Vila Nova, atual Vitória. E aí é o seguinte, passando aqui para o Convento da Penha, você perguntou aí, Osias, você falou aí da terceira ponte. Sim. Essa vista dá para ver o convento, né? Você consegue subir aqui caminhando até o pátio do convento. Do outro lado aqui tem um pátio mais amplo que dá para tirar foto, visitar e tal. Isso. E ao fundo a gente vê aqui a Enseada do Suar, no município de Vitória, capital, e a terceira ponte, né? Aqui já é do vão central até a descida, né? Que agora tem ciclovia, né? Exatamente. Pois é, cara, essa ciclovia eu nunca fiz, para te falar a verdade. Mas deve ser bem bacana fazer o trajeto, né? Então podemos dar os parabéns à Vila Velha, né? 490 aninhos. 490 anos. O parabéns é entre aspas, né? Sempre assim, para historiadores. Quem estuda um pouco da história sempre faz ressalvas sobre essa história, Sim. Mas é os parabéns, né? Porque são questões subjetivas e essa data também, né? Certamente
é uma escolha baseada, assim, em acontecimentos históricos, mas muitas vezes essas datas são escolhidas pelos dominadores mesmo, muitas vezes, né? Às vezes, assim, não tem como fugir do fato de que foi uma dominação, houve violência, houve assassinatos, houve expropriação de terra, isso aí, cara. Não tem como deixar de falar, entendeu? Uhum. Bom, o convento da Penha aqui recebe em cerca de 2 milhões de anos, 2 milhões de visitantes por ano aqui, né? Eu não sabia que eram tantos visitantes, né? Achei interessante aqui o Sim. dado. Está situado no alto de um penhasco de 1.554 metros de altura, né? Tem aí mais ou menos a altura de uma pirâmide no Egito, aí, aquela de Giza. Oferece aí uma vista panorâmica da região e também da grandiosidade da Terceira Ponte, né? Isso aqui você, para todos os lados, você vai ter uma vista excelente assim, da Grande Vitória, né? Sim. O convento tem 460 anos, eu não sabia, cara. Não estava lembrando desse dado, né? Mas eu sabia que tinha mais de 300 anos, 460 anos de idade, Convento da Penha. Tá, tá bem, né? O santuário é conhecido pelos capixabas como a Casa da Nossa Senhora da Penha, né? Os católicos. Isso. Aqui eu mencionei no início a Igreja do Rosário, então essa é a Igreja do Rosário, né? Que foi construído por Vasco Fernandes Coutinho. A Igreja Nossa Senhora do Rosário é a mais antiga do Espírito Santo, uma das mais antigas do Brasil e uma das únicas em funcionamento eucarístico desde sua fundação. Foi construída em 1535 e está localizada no sítio histórico da Prainha. Vale lembrar que todo aquele setor trata-se de um sítio histórico, né? Sim. Então, qualquer obra ali precisa de passar ali pelo IFAM para poder ter o devido direcionamento, né? Então, assim, ele é considerado um marco na colonização, né? Porque ali você teve ali digamos assim, a materialização da dominação religiosa, cultural, né? Substituindo a originária. Tamires mandou uma mensagem aí. Oi, pessoal. Que legal ver vocês falando de assuntos tão atuais. Todo sucesso para vocês. Obrigado, Tamires. Quer falar alguma coisa, Zias, para Tamires? Não, tá tranquilo. Deixa ela falar aí. Em 1950, o convento foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Todos os anos, no dia 7 de outubro, é comemorado o dia de Nossa Senhora do Rosário, padroeira de Vila Velha. Aqui, então, bom, foi destacado aqui, né, algumas pistas de pump truck, a beira-mar. Se não me engano, isso aqui é na Ponta da Fruta. Assim, são alguns elementos arquitetônicos novos, né, digamos assim, em algumas praças, né, que algumas praças receberam e alguns outros espaços receberam, né, em Vila Velha. Eu não sei, eu acho que tem, eu acho que além de Ponta da Fruta, que essa aqui é na Praia da Baleia, né, outras vão ser construídas, eu acredito, não sei. Uhum. Bom, aqui, ondas cobiçadas por surfistas, essa foto é muito legal, né? Uhum. Só não sei onde é, não sei se é Itaparica ou Itapuã, né? Será Ou que não até é Ponta da no. Fruta. Acho que é o Lé ali, Ponta da Fruta. Na verdade, ali já não. O Lé, na verdade, já não é Vila Velha, eu acho, já faz parte de Guarapari, né? Eu nunca surfei, né? Então, tipo, eu não sou muito. Não acompanho muito, assim, não conheço muitos pontes de surf aqui em Vila Velha, mas eu sei que eu tinha um primo que surfava, ex-alunos que surfavam. Eu sei que
Vila Velha, a Barra do Jucu, por exemplo, né? Era um Sim. ponto, já teve campeonato nacional e tal. Não sei se faz parte do circuito atualmente, né? Mas eu lembro de ter é, tido conhecimento desse fato, né? E aqui no estado a gente teve a Neymara de Carvalho, né? Que foi Sim. uma surfista Surfista. bem importante no contexto nacional, né? Ela surfa em bodyboard, né? Aquela prancha que você vai surfa deitado, né? Exato. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que uma das praias mais famosas de Vila Velha é a Praia da Costa. O litoral da cidade é uma das maiores ondas, o litoral da cidade tem uma das maiores ondas do país, conhecido como avalanche, com altura estimada de 2 metros. A região cobiçada por surfistas do Brasil e do mundo fica a 4 quilômetros das areias da Praia da Costa. Ah, é verdade, cara. Tem um lugar mesmo. Eu lembro disso, que tinha uns guri que pegavam onda. Eles iam ali uns quilômetros para dentro, ali por trás daquelas pedras do Sapo, ali na Praia da Costa, ali, que tem umas ondas grandes mesmo, velho. Ali existe um ponto, ali tem um ponto onde existe um afloramento de coral, conhecido pelos nativos como Baixa dos Pacotes. O nome foi dado devido à espuma branca, que despenca com a crista da onda. Lembra uma avalanche de neve. Olha, muito legal isso aqui. Bom, esse é o farol de Santa Luzia, para quem não conhece. No fundo aqui, dessa imagem, nós temos o Morro do Moreno. Aí atrás do Morro do Moreno, nessa vista aqui, vai estar o Morro do Convento, né? Mas esse é o farol de Santa Luzia, é administrado pela Marinha, a visitação é aberta, muito legal aqui. Excelente. Com peças que vieram da Escócia em 1870, o farol de Santa Luzia foi montado em 1871 pelo Barão de Cotegipe. A torre mede 12 metros de altura e uma base octogonal de 9 metros quadrados. Sua luz possui alcance de 32 milhas marítimas, que corresponde a 63 quilômetros. Até os dias de hoje, orienta a entrada de navios na Baía de Vitória e Vila Velha. Aí o farol. Aqui, cara, assim, eu gosto bastante desse lugar, para te falar a verdade. Já fui algumas vezes, periodicamente volto lá. Aqui o Museu Homero Macena, na prainha, para quem estiver aqui, passando por aqui, né, pode visitar o museu. O local onde morou o artista, né, de 51 a 74, que adotou Vila Velha como sua cidade natal. Natural de Barbacena, em Minas, produziu suas melhores pinturas nesse espaço, que hoje recebe seu nome. O local que abriga o museu é uma das últimas construções arquitetônicas da primeira metade do século XX, construção típica à beira da praia. Só lembrando que, naquelas imagens que nós vimos, a praia chegava até ali, não existia o parque, né? Ali foi um aterro, né? O local abriga um museu em uma das últimas construções arquitetônicas da primeira metade do século XX, construção típica de beira de praia, das décadas de 40 e 50. O local fica aberto para visitação de terça a domingo, de 8 às 17h30. É uma visita bem legal. Tem um vagão de trem lá, muito bonito também, restaurado, né? Na verdade, um bonde, né? Um vagão de um bonde, que dá para fazer visitação e tal. Legal. Esse é o Morro do Moreno, como eu falei para vocês, né? Então aqui, entre o Morro do Moreno e o Morro do Convento, nós temos a terceira ponte, que é a subida ou a descida, não depende do sentido. Itamires, que já foi moradora de Vila Velha, diz aí, que saudade de Vila Velha. Grande Itamires. O Morro do Moreno é uma unidade de conservação e de proteção integral, né? Com acesso livre, a população se destaca pelas paisagens e proporciona dos seus 184 metros de altitude, uma paisagem maravilhosa, né? Assim, tem uma pendenga aí relacionada, foi noticiada nos últimos dias, que uma família está entrando na justiça para requerer a propriedade ali da unidade.
do Morro do Moreno, né? Depois a gente pode falar disso, às vezes, mais para frente. Sim. Então, um projeto promete o visual e a forma de visitação no local, que prevê a instalação de um bondinho, letreiro estilo Hollywood, mirantes e cafeteria. A iniciativa não é uma unanimidade entre os moradores e as obras devem ser concluídas em 2026. Olha aí, hein? Então, aqui é uma ilha, né? Pertinho da orla. Acho que é a ilha que você falou, Zias. Lá ao fundo a gente vê a orla, né, de Vila Velha. Aqui, Madalena, né? É a ponte é a banda de Congo. A Ponte da Aqui a Madalena, que foto da inclusive banda passou por de reformas, Congo, né? Aquele tambor de circuito Jacaré. ali, né? Aqui é a banda de Congo, tambor de Jacarenema, né? Sim, o bairro da Barra do Jucu passou por reforma, né? Tô falando de loucura. O bairro da Barra do Jucu concentra ali, assim, essa manifestação cultural, né, que a gente chama de Congo. Ela... Lá tem uma ponte que atravessa o rio Jucu que foi reformada. Assim, ficou bem legal. Ó, temos outro comentário aqui. Bruna Bernardes. Vila Velha é maravilhoso de se viver. É isso mesmo. A Barra do Jucu é a região recheada, é conhecida pela cultura, né, especialmente por ser um dos principais pontos de manifestação do Congo, uma tradição musical e religiosa do Espírito Santo, muito forte em Vila Velha. De acordo com o historiador Marcos Vinícius Santana, a tradição do Congo, na Barra do Jucu, se institucionalizada como uma tradição forte por ser uma comunidade afastada e que criou culturas próprias, principalmente se desenvolvendo através da costura pesqueira. Madalena do Jucu é uma congada que o cantor Martinho da Vila conheceu em Vila Velha. Foi transformada em samba e virou um dos grandes sucessos do ano de 89. Canta aí, Johnny, canta aí pra galera ouvir. Não, melhor não. Mas quem Pô, música quiser conhecida, ouvir, né? cara. Pô, tem que cantar, cara, senão o pessoal não vai saber que música é. Canta você aí. Outro destaque que levou o Congo para o mundo inteiro conhecer aconteceu em 2004. O grupo Casaca, que surgiu na Barra do Jucu e mistura reggae e Congo em uma história de mais de 30 anos, né? E aí ele fez o sucesso deles, né? Fez a música Dadadá chegar em Marte. Isso foi bem legal, né? Um momento assim bem interessante. Na ocasião, o físico capixaba Paulo Antônio de Souza Júnior trabalhava na NASA e incluiu a música em um sistema de comunicação para acordar o robô Spirit, enviado ao planeta vermelho para procurar vestígios de água. Vocês lembravam desse fato? Sim, eu Quem está lembrava. assistindo aí, ou quem vai assistir, lembrava desse fato aí? Eu não lembrava disso. Eu falo isso pra todo mundo, porque eu conheço. É a parada que eu falo pra engrandecer o Espírito Santo, não tem? Sabia que tocou uma música do Espírito Santo em Marte para acordar um rover, uma sonda? Aí o pessoal fala, como assim, cara? Tocou, eu mostro as reportagens assim, o pessoal, muito bem. Aqui é a fábrica da Garoto, né? Aqui tem uma loja, aqui é um acesso dos funcionários, mas aqui tem uma fábrica para visitação. Eu me lembro muito que minhas tias, meus primos vinham do Rio de Janeiro, sempre iam lá, né? Então é um ponte assim bem legal, assim, para quem vem de fora, né? Eu não sei se antigamente era possível fazer um tour pela fábrica, não sei se hoje ainda é possível, né? Mas era bem legal. A degustação era boa, né? A Garota, assim, né? É considerada aí é a maior fábrica da América Latina, né? E uma das 10 maiores do mundo, né? Assim, a história da Garota é bem interessante. E eu acho, assim, que quem trabalhou lá, né, nos últimos 20 anos, 30 anos, né? Relata, assim, como que foi o processo depois que a Nestlé comprou, né? Mas, enfim.
aqui, então, é uma vista mais ou menos ali do Morro do Moreno, né? Visualizando aí o município, você tem essa vista aí. É muito bonito, né? Bom, aqui tem alguns dados ainda do IBGE. Aqui teve esses dias está tendo comemoração, né? Diogo Nogueira vai estar vindo aí. Quase que eu falei Diogo Nogueira, velho. mas ele é legal, eu gosto dele pra caramba. Você acabou de falar, pô. Não, é zoeira, pô. Mas ele é bom, eu acho legal. Acho de bom. Taeme, Thiago e Pissirico. Não conheço esses dois últimos, mas enfim. Acho que é... Pissirico, eu acho que é aquele que canta aquela música. Não Pagode, tenho carro, não tenho teto, mas se ficar comigo Deus. é porque... Lepo. Deixa pra lá. Aqui é a programação, né? Quem quiser, então, nós vamos deixar o link da reportagem aqui na descrição do episódio. Muito bem. E aí, Osias, esses dias nós fomos assim, como é que eu posso dizer, né? Surpreendidos Com um fato sobrenatural sobre no Espírito Santo. Não é Vila Velha, não, é Vitória. Não é Vila Velha. É próxima a Vila Velha, mas não é Vila Velha. Não é Vila Velha, pô. É do outro lado da Bahia. Do outro lado. Cara, é sério mesmo. Pra quem... vai ter gente que vai falar que foi uma manifestação do Olavo, hein? Mas vai ter gente falando isso, com certeza, cara. Cara, eu vou dizer pra você, velho. Ora, puta que pariu. O que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? Vamos ver do que se trata, cara. Vamos ver. Roda aí. Vamos ver quem tá pilotando esse jet ski. Meu Deus, cara. Semana, vocês estão de brincadeira comigo. Não é brincadeira não, Datena. É verdade. Que isso, cara. Cara, que doideira, cara. Esse jet ski tava boiando aí, né? Boiando não, tava circulando. Tava circulando, fazendo um passeio, sozinho. Eu acho que ele se cansou do dono dele, cara. Eu acho que foi isso. Talvez o dono tá ouvindo Pissirico, pô. Aí é foda. Nem o jet ski aguentou, cara. Meu Deus. Olha isso, cara. Pra quem... isso aí é na Baía de Vitória. Ali tá o TDV, né? O terminal de Vila Velha, portuário de Vila Velha. E o jet ski circulando como se nada tivesse acontecendo, assim, de boa. Caramba, Ó, gente. Sexta-feira aqui, ó. Jet ski fantasma. Tá andando sozinho aqui sem piloto, batendo aqui na lateral o tempo todo. Jet ski agora tá vindo fantasma. nadando aí atrás, tentando pegá-lo. Olha lá. Não, impressionante. O maluco pulou nessa água limpinha pra pegar o jet ski, velho. Eu falei, caramba, não acreditei nisso, bicho. Eu quero ver a reação do jet ski quando os caras chegarem perto dele. Eu acho que o jet ski não vai deixar ele, o dono pegar ele, cara. Porque vai, não, cansei de você. Ali, meu, acaba a gasolina e o cara não chega, meu. Que é isso? Olha o tempo, cara. Olha, o cara chegou, finalmente. Rapaz, perigo. Não, e tem mais aqui, eu falo pra galera. Normalmente por essa baía aí,
Aí é um porto, na verdade, né? Essa região é a região do porto. E costuma passar navios grandes aí, e faz onda nessa parte. Se tivesse algum navio passando... Navios e rebocadores. Se tivesse passando um navio aí, esse cara não conseguia pegar esse jet ski de jeito nenhum, porque faz ondas ali, ele ia tomar de uma porrada do jet ski. Doideira, meu. São coisas que acontecem, né, em Vitória. Um cartão que faz mais por você. Rapaz, não acontece muito isso não em Vitória. Primeira vez que eu vejo isso acontecer em Vitória, cara. Uma das coisas. Eu, pra te falar a verdade, não lembro disso ter acontecido aqui não, cara. Eu ia falar um negócio aqui, mas não é bom falar, senão é perigoso nosso vídeo ser derrubado. Não fala, pelo amor de Deus. Não quero tomar processo. Falar em processo, Zizi, nós temos aqui um fato que está rolando envolvendo aqui a Sim, mas é bom. Legislação trabalhista, né? Mas antes é importante falar que a gente começa a live falando de coisas do Espírito Santo, né? Então, esse tema do Espírito Santo encerrou e a gente agora vai falar sobre assuntos mais nacionais, assim. E para começar, a gente vai repercutir um pouco desse tema que tem sido tão corriqueiro nos dias atuais, né? As questões trabalhistas e tal, questões relacionadas ao trabalhador. E nós encontramos essa reportagem no G1, que reflete muito bem como está sendo complexo debater esses temas nos dias atuais, porque parece que tem se mudado a relação do trabalhador com o trabalho, assim, essas coisas têm acontecido. Eu acho que os adventos da tecnologia são partes desse processo que tem reforçado e, digamos, potencializado essas mudanças. E a gente vai mostrar um pouco para vocês aí dessa matéria do G1. Essa questão do trabalho e a visão das pessoas com respeito ao trabalho, eu acho que a gente não pode deixar de salientar o papel da mídia e por que não, das redes sociais sobre a visão que principalmente os trabalhadores pobres têm em relação ao trabalho atualmente, né? Porque a gente está vivendo um tempo, pelo menos nos últimos 10 anos, onde a população tem sido bombardeada com a ideia de que você tem que ser empreendedor, né? Nós tivemos a alteração das leis trabalhistas em 2017. Então, isso que nós começamos a ver, essas manifestações que nós vamos começar a ver e já estamos vendo daqui para frente, eu acho que é um pouco fruto disso, né? Da ação governamental mudando a legislação trabalhista, mas também o impacto da mídia e das redes sociais na mente das pessoas, meu. E falta de discernimento, assim, de quem de qual grupo você pertence e de como você se articula no mundo a partir do trabalho, né? Mas vamos ver aqui a reportagem do G1 também, né? Que traz um pouco da visão de que eu tenho amigos que ministram aula para ensino fundamental e médio que têm relatado isso para mim, como os alunos assim expressam-se com respeito ao trabalho e sobre as leis trabalhistas, né? Vamos ver então, Aziz. Posso tocar? Sim, manda ver. Se tudo der errado, eu viro CLT. Oi? Gente, eu não quero trabalhar de CLT. Mas cadê os jovens desse Brasil? Emprego com carteira assinada virou sinônimo de perrengue. É a rotina de acordar cedo, pegar ônibus lotado, ouvir bronca de chefe, e tudo isso às vezes por um salário mínimo. E do ser CLT é qual? Andar de ônibus todo dia. Vocês acham que esse CLT é isso? A pessoa que pega a condução?
Que responde pra chefe. Muita gente, chefe, pessoal mandando. Vou bem falar o que ela falou pra mim, porque é o pensamento de alguns jovens. Eles acham que CLT é pobre. Mas o que será que está por trás dessa percepção? Para começar, a gente precisa entender que esse pensamento não é de hoje. A antropóloga Rosana Pinheiro Machado, que estuda transformações no mundo do trabalho, explicou pra gente que o emprego no Brasil sempre foi visto como algo degradante, muito por conta do nosso passado escravagista. Até hoje, principalmente para quem é de baixa renda, os serviços costumam exigir muito e pagar pouco. Por isso, muita gente prefere se virar por conta própria mesmo. Mas é que agora, mais recentemente, esse discurso cresceu ainda mais nas redes sociais. Um estudo da própria Rosana mostrou que influenciadores têm aproveitado essa insatisfação dos trabalhadores para vender a ideia de que é muito mais fácil ganhar dinheiro na internet, com cursos de empreendedorismo digital. O problema é que nem sempre se dá certo, né? Essa mesma pesquisa monitorou milhares de contas de pessoas que investiram ativamente para crescer no Instagram e descobriu que a grande maioria delas não conseguiu sair do lugar. Outro risco dessa campanha contra a CLT é desgastar a imagem de uma lei que, na verdade, foi o que garantiu uma série de direitos para os trabalhadores lá atrás. O historiador Paulo Fontes, da UFRJ, disse na reportagem que é totalmente legítimo que as pessoas queiram mais autonomia, melhores condições de emprego, mas que essa precarização do trabalho não é culpa da CLT. Para ele, por mais que a gente precise sim atualizar as leis para dar conta das novas dinâmicas de trabalho, isso tem que ser feito garantindo os direitos trabalhistas. Mas e você, o que tem achado sobre essa rejeição dos jovens da CLT? Com Elmex, você... Então, é importante notar que esse processo, isso é um processo, né? Ninguém, do nada, uma geração anterior, tudo que queria era ter o quê? Um trabalho fixo ali, uma carteira assinada. Um cartão que faz mais por você, com o Nu. Isso foi, aos poucos, sendo incutido na população para que você pudesse ter essa mudança de pensamento. Mas é interessante notar que, à primeira vista, as pessoas acham que se ela não tiver um regime de trabalho conectado à CLT, elas não vão ter que pegar ônibus, não vão ter que trabalhar 8 horas, sabe? Elas não vão ter que se relacionar com o superior. É essa noção que muitas vezes solapa o trabalhador, isso às vezes é um fato. Às vezes não é real, porque se você for trabalhar como autônomo, como MEI, você vai ter que, dependendo da atividade, enfrentar as mesmas coisas, até em cargas horárias maiores, né? Que é a rotina de quem trabalha, por exemplo, vinculado a algum aplicativo, entendeu, Osias? Sim, sim. Eu vejo assim, parece, olhando, cara, esse vídeo, ele revela muitas coisas para mim. Eu acho que a noção de empreendedorismo também, ela tá meio avacalhada, cara, a meu ver, assim. Porque, por exemplo, as pessoas têm uma visão meio ilusória de que empreender é algo que vai te dar ali conforto imediato ou resultados imediatos. Eu acho que quando você fez a relação com as redes sociais, é meio isso, cara. Você vê hoje na rede social lá o empreendedor que, de certa forma, está tendo um sucesso ali, ou que está conseguindo vender seu produto ou vender seu serviço ali. Só que as pessoas, muitas vezes, não olham ali os bastidores desse trabalhador, entende? É uma coisa que parece que muitas pessoas não conseguem enxergar. Eu vejo meio que isso, cara, assim, porque como você disse mesmo, tá, cara, se você for empreender, muitas vezes você vai trabalhar o dobro do que um CLT trabalha, cara, e muito mais, você vai ter uma responsabilidade, às vezes, muito maior, e não vai colher os resultados do fruto do seu trabalho, muitas das vezes. Cara, é só olhar os dados não mentem, pô. A maioria das empresas que se abrem no Brasil, empresas e negócios, eles fecham, não dão certo. Tá, aí você não vai trabalhar CLT, você vai fazer o quê? Ou você vai trabalhar por aplicativo, que é o mais comum,
ser motorista, ou então trabalhar para algum aplicativo, que existem vários hoje em dia, e que você muitas vezes vai incorrer ali, vai passar por esses mesmos problemas, às vezes almoçar ali dentro de um carro, ou não vai ter hora de almoço, não vai ter, enfim, você vai passar por tudo aquilo que a gente viu as pessoas criticarem nos vídeos ali, né? Que os jovens criticavam nos vídeos ali, e às vezes muito mais. Então, assim, eu não estou dizendo aqui, cara, porque que não quero deixar que as pessoas pensem aqui, que eu estou falando que é ruim empreender, e para não empreender, que o CLT muitas vezes é melhor que empreender. Não é isso. Mas é um equilíbrio. Eu acho que é preciso analisar ali a realidade, cara, material de cada um, pô. Eu acho que é isso. Assim, é importante notar que as pessoas às vezes não vão ter essa noção, né? Então, ou talvez não se preocupem em raciocinar a respeito disso. Porque, por exemplo, eu faço isso todas as vezes que eu pego um Uber, eu converso com o motorista, eu faço sempre as seguintes questões. Quanto tempo você trabalha por dia, em média? Cara, quase nenhum fala 8 horas. Alguns falam assim, eu já sou aposentado, eu trabalho todo dia 4 horas de segunda a sexta. Isso aqui é um complemento, que eu acho que é assim, mais ou menos o caráter que a atividade do Uber trazia lá no início, né, da operação da empresa, que era uma coisa assim, eu trabalho numa cidade, vou fazer o Uber para compensar ali o custo do combustível e tal. Não era... Só que é o seguinte, cara, aqui a gente tem uma grande parcela da população que saiu da prestação de serviço de cargos subalternos para poder fazer a renda principal no Uber, né, ou nos similares aí, Cabify, 99 e tal. Assim, a gente tem que ter essa noção, né, que muitos não... Quando fala assim... outro dia um motorista falou, eu não acho que meu trabalho é precarizado. Aí eu perguntei a ele, qual o seu período de férias? Qual o seu intervalo de férias a cada 12 meses? Eu não tenho férias. Eu falei, pera lá. Aí eu perguntei a ele assim, você trabalha quantas horas por dia? Eu trabalho em média 12 horas por dia. Aí eu perguntei a ele, mas vem cá, depois da 8ª hora, você ganha um valor, um acréscimo da hora? Não, depende daqui do meu... E ele usou um termo interessante, depende do meu esforço. Entendeu? E assim, já é aquela ideia de meritocracia, né? Então é o seguinte, cara, independente do esforço dele, ele vai ganhar quase a mesma coisa na hora média de trabalho. Esse é o ponto, porque às vezes ele está trabalhando no dinâmico, às vezes não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a noção de precarização está aí. Você perdeu vários direitos. Se você, por exemplo, você não vai ter seguridade social. Até que eles são MEI, eles conseguem ter alguma, né? Mas, enfim, tem outros fatores, né, que estão envolvidos nesse tipo de trabalho que desguarnecem o trabalhador, né? Enfim, a gente está citando um exemplo, né? Mas tem aí os prestadores de serviço do iFood, Uber e o 99, né? Enfim. Eu acho importante ressaltar, Johnny, que a gente tende a focar... Eu acho que o termo uberização trouxe a ideia de que o trabalhador de aplicativo é sempre essas pessoas que trabalham com fast food, ou então que trabalha ali transportando passageiros, mas vai além disso, cara. Por exemplo... Não. Serviço... Uberização do trabalho se refere a você prestar um serviço nos moldes que as plataformas operam, não só o Uber. Sim, sim. É justamente isso. Sim, mas é isso que eu quero dizer, porque muitas vezes o cara pode falar bem assim, tá, cara, mas eu trabalho aqui com programação, ou então eu faço tradução do português para o inglês, ou vice-versa. Mas esses trabalhos, todos já entram ali, já tem um aplicativo
que faz a mediação desse trabalhador com o serviço, diretamente com o usuário, com o cliente. Então, assim, para a gente perceber como está complexo essa relação trabalhador e trabalho. Porque, por exemplo, eu acho que isso nunca vai retroceder mais, cara. Por isso, a pessoa tem a possibilidade de usar um aplicativo ali e tem uma pessoa que está precisando trabalhar, isso vai existir, cara. Mas é aí que eu vejo, para mim, a importância de uma lei como a CLT, porque ela cria parâmetros, cara. E esses parâmetros que são importantes. Não, então, entendeu? Assim, a gente não pode deixar de salientar que discussões e alterações nesse mundo sem lei têm ocorrido. Você vê que algumas cidades na Europa têm obrigado a Uber a, digamos assim, oferecer para os seus colaboradores os mesmos direitos trabalhistas de quem tem um contrato padrão, né? Há discussões aqui no Brasil também a respeito disso. Há cidades que proíbem o Uber de operar, entendeu? Nós temos aí, recentemente, nós tivemos uma discussão aí sobre a escala 6x1, né? Isso já ocorreu em alguns lugares do mundo, alteração, redução da quantidade de horas trabalhadas na semana, enfim. Eu acho que depende muito da reação que as pessoas vão ter, né? Para se proteger. Primeiro é aquela coisa, né? Ter um chá de realidade, ver em qual grupo você está. Eu sempre falo isso, cara, com os meus amigos nas discussões mais complexas que eu posso ter, né? As mais simples. É importante você se reconhecer dentro de um grupo, cara. Se você é aquele que está se beneficiando da exploração excessiva, da hiperexploração do trabalho, ou você está simplesmente sendo explorado. É simples assim. Eu acho que depois disso, desse reconhecimento, fica mais fácil aglutinar as pessoas para você poder ter pressão sobre a classe política, para você poder proteger as pessoas. E é o que tem acontecido, né, cara? Eu acho assim que o povo ele tem acordado para isso aí. Nessa questão da escala. Não sei, Osias. Eu acho que essa questão da escala 6x1, cara, ela tem mobilizado. Cara, eu tenho lido muitas coisas sobre essa questão da escala 6x1. E eu acho que desde que surgiu esse bolsonarismo, ali até mesmo depois do governo Dilma ali até agora, eu acho que foi a única pauta que conseguiu ali, não vou dizer unir os dois lados, porque eu estaria sendo aqui Osias caiu. Caiu mesmo. Eu acho que ele estava querendo dizer que das duas a pauta uniu os dois lados, né? Que eu acho que ninguém quis abraçar digamos assim, a defasagem política que isso poderia trazer, né? Um prejuízo político, né? Mesmo que você fale que seja por conveniência, houve uma aglutinação realmente, né? Acho que deixa eu só abrir aqui. Bom, então a gente vai Bom, então nós vamos aqui dar continuidade. Acho que o Osias caiu geral, hein? Sumiu. Bom, vamos ver aqui então. Nós temos aqui então agora uma nova pauta aqui que traz aqui um personagem muito colérico, digamos assim, né? Vou classificar por enquanto assim. E nós vamos trazer agora um personagem muito conhecido que foi alvo aí, que foi assim, foco de um podcast, né? Do ICL. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. O que aconteceu? Osias, voltou? Sim, voltou.
Já tô puxando aqui a pauta do ICL, que traz aí um teaser aí do podcast no alvo, né? Que traz aí como tema o podcast do... Cara, eu vou... Que traz aí o Malafaia. Ah, sim. Fala, Osias. Cara... Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Eu não sei o que aconteceu, cara. A internet caiu do nada aqui. Mas tá normal agora. Vamos lá. O Malafaia diz que não tá nem aí pra ímpio travestido de crente. Na verdade, ele costuma reforçar pros fiéis dele um recado bem claro. Não questione a liderança do seu pastor sobre hipótese alguma. Pro Malafaia, crente que se comporta como tal é rebanho. Não pode falar um ai sobre quem, na visão dele, recebeu uma espécie de carta branca de Deus quando se tornou sacerdote. Olha esse papo que ele mandou em um culto realizado em julho de 2013. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. E o Malafaia continua. Não é problema seu, mesmo que seu pastor seja ladrão. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Na escola de teologia de Silas Malafaia, fiel que questiona práticas de corrupção dentro da igreja é fulminado por Deus. Simples assim. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, já vi gente morrer. Eu estou falando aqui. Eu já vi gente morrer. E não bastou. Osias, fala pra nós. Você já viu gente morrer por ter tocado no ungido do Senhor, Osias? Rapaz, caramba. Esse é um tema complicado. E Silas Malafaia, muita gente já conhece, né? Então, assim, esse vídeo, a gente tem acompanhado esse podcast durante a semana, está no 3º episódio, é um podcast do ICE. E, cara, ali tem se revelado muitas coisas. E das coisas que tem se revelado, a gente percebe que a história contada pelo Silas não é tão bem assim como ele conta. Cara, assim, eu confesso que eu já vi pessoas de denominações diferentes falando algo parecido. Entende? Uhum. Então, assim, eu acredito que quem conviveu, assim, ao longo da vida em alguma igreja protestante... É porque é o seguinte, o ambiente das igrejas evangélicas, ele tem, às vezes, uma certa interação, né? Mesmo você sendo um batista, você vai ter vinculação, eventualmente, com algumas outras denominações e vice-versa, né? Então, você vê essas manifestações. E isso, assim... Ao longo da história nós vimos vários relatos de malfeitos feitos por líderes religiosos, onde você tem essa ideia aí de que não pode mexer nesse cara, que ele é ungido do Senhor. Mas espera lá, tem limites, né? Falar que já viu gente morrer. Como sutileza não é a especialidade da casa, o Malafaia resolveu ser ainda mais direto para terminar essa pregação. Meu irmão, não toma atitude contra pastor, não entra nessa furada, não vai. Se ele vir contra mim, ele vai perecer. Se ele vir contra mim, Deus vai tirar a vida dele. Esse culto foi transmitido nas redes sociais da igreja. Quero dizer que tem limites, digamos assim, na interpretação bíblica sobre o fato, né? Enfim. A fala do Malafaia causou indignação e acabou virando tema de críticas na imprensa. A reação fez ele recuar e até apagar o vídeo. Mas a internet não perdoa e é fácil encontrar esse trecho até hoje. Essa visão de mundo talvez ajude a explicar por que o Silas Malafaia se sente à vontade para usar a igreja dele e a AVEC como quer, inclusive para colocar nelas e não no CPF dele boa parte do patrimônio que ele utiliza. Não é só o caso do jatinho. Até os carros da família ficam em nome da igreja ou da associação. Então, galera, esse
Nós não trabalhamos para o ICL, né, mas é uma produção bem interessante que tá disponível no canal do ICL no YouTube, no Spotify, né? Mas eu acho que retrata bem, assim, o modus operandi, né, de algumas figuras evangélicas, né, que a gente vê aí no contexto nacional. E internacional também, né? Eu acho que o Brasil meio que aprendeu, trouxe isso de fora, né? Nos Estados Unidos, eu acho que isso já acontece há muito tempo. Sim. Esses caras pegaram uma forminha e aplicaram aqui no Brasil. E no Brasil as coisas se potencializam. Veja você que essa confusão, cara, entre... por exemplo, tem muita confusão relacionada entre o público e o privado. Entendeu? De alguns entes públicos que fazem essa confusão, cara. Essa é bem comum, sim. Vamos ver. Agora é o seguinte, todo mundo fica metendo o pau no Malafaia e tal, mas, cara, assim, quem nunca, né? Quem nunca soltou um palavrão, entendeu? Principalmente aqueles que tentam policiar a língua, né? Mas ele mostrou que é humano, cara. Você tá falando aí, Osias, mas olha só, eu acho que o cara desferiu toda a cólera dele como o ser humano faz. O que você acha? Certamente, né? Ele é homem, né? Esse é o problema, cara, que eu vejo. Que as pessoas, assim, eu digo mais as pessoas que de certa forma, frequentam uma religião ali, vai na igreja, vai no culto ali, elas tratam muitas vezes o pastor como se fosse Deus, cara, como se fosse uma entidade espiritual ali, intocável, né? Que ela não cometesse erros, que ela não tivesse necessidades fisiológicas e coisas desse tipo. Mas a verdade é que esses caras, eles muitas vezes eles demonstram até muitas vezes a pequenez ali nas suas atitudes, né? Por exemplo, nesse caso, o Silas Malafaia, ele lógico que é um vídeo cortado e editado pelo ICL, mas enfim, ele se propôs a desmentir o vídeo feito, desmentiu o podcast, né? A gravação do podcast e tal. Aí os caras recortaram a quantidade de palavrões que ele disse no vídeo, assim. E ele acabou não falando nada. E eu vi o vídeo inteiro dele explicando e realmente ele não explica nada. É mais bravata e coisa sem sentido, assim. Não, assim, é o problema da pauta moralista, que eu sempre digo, né? Você usa a pauta moralista para espezinhar os outros, mas, cara, quem nunca soltou um palavrão quando dá um bico na cama, né? Quem nunca solta um palavrão quando o jogador, o lateral direito, pereba do seu time, erra um passe de 2 metros, entendeu? É essa defesa que eu fiz do cara, pô. Vamos ver aí, como é que esse homem se comporta assim quando tá colérico. Eu vou dizer uma coisa que é muito importante. Você tem que assistir esse vídeo todo. Estão tão preocupados comigo, eu não sabia que eu incomodava tanto, rapaz. Tem 3 matérias só sobre a minha pessoa. A safadeza, canalha, era desgraçada. Da safadeza, bandida, se canalha, bandido, bandida, vagabundo, cara. Você é canalha, eu sou um vagabundo, seu canalha. Esse lixo sejam tão canalha quanto eu sou vagabundo. Safado, ele é bandido. A safadeza dele. Agora, a bandida desse canalha. Bandidagem de esse vagabundo. Essa safadeza de estar inescrupuloso. Safadeza. Uma safadeza que esse jornalista canalha fala da safadeza desse jornalista canalha e agora é safadeza. Essa bandido, então, não vai bandida. A safadeza, palhaçada de safadeza e uma safadeza pra dar bandidagem desse jornalista canalha. Ora, puta que pariu. O que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? Na moral, cara, eu digo pra você, às vezes eu abro a porteira, mas do palavrão, mas igual esse aí é difícil, cara. Tá pra existir, né? Eu tava nervoso, hein? Meu Deus. Agora, Zias... Fala, canalha!
Agora, safado, seu safado, seu ordinário. Agora, Zé, assim, tem um momento mais triste aqui, que é a perda do Sebastião Salgado, né? Então, nós Cara. tivemos aqui, essa semana, a morte do Sebastião Salgado, noticiada aí pela imprensa, né? Sebastião Salgado deixou legado ambiental ao recuperar a biodiversidade da Mata Atlântica. Junto com sua esposa, o fotógrafo defendeu causas ambientais e fundou uma ONG, né, para cobrir com a preservação do meio ambiente. Então tem uma área, então a foto dele e da esposa aqui, né? Lélia e Sebastião. Na área de preservação, Fazenda Bucão, sede do Instituto Terra, né? Essa Tipo foto é uma foto muito conhecida, cara. Eu já vi essa foto em vários lugares, cara. Já vi, se não me engano, vi já até em livros mesmo essa fotografia, o antes e o depois dessa fotografia, desse lugar aí, né? E árvores cultivadas ali pelo Sebastião Salgado. E, cara, o legado desse camarada é absurdo. Eu acho que é um exemplo, assim, de pessoa, assim, de profissional também, um fotógrafo como poucos, assim, que olhava... Muitas pessoas falam, assim, já fotógrafo falando, amigos meus fotógrafos, falam assim, cara, esse camarada, ele não fotografava somente a pessoa, parece que ele fotografava a alma da pessoa, tá ligado? Ele tinha uma visão muito humanista sobre as pessoas, assim, e muito disso ele trouxe para essa militância ambiental mesmo, né, dele e tal, a questão dos povos originários, enfim, um cara incrível que deixa um legado, é importante dizer isso, né, é um cara que viveu e deixa um legado muito importante aí para a próxima geração que vai vir aí, estudar seu trabalho, estudar sua história, sua vida, e como ele se relacionava com todo esse ambiente de natureza, dos povos originários, e até mesmo profissionalmente na sua técnica ali de fotografia e tal. Cara, quando eu lembro dele, cara, a primeira coisa que eu vejo são aquelas fotos preto e branco, assim, que parece que falam com a gente, não tem? É uma coisa incrível. Aqui algumas fotos marcantes, né? Esse aqui é a foto dele de Serra Pelada. Sim, cara, essas fotos são incríveis, cara. Os Homens-Formiga. Olha isso, cara. É interessante, sim. Década de 80, né? É impressionante, aqui, cara, isso. Pinguins de Barbicha, sobre icebergs localizados na ilha de Zokovisk. Zavodovisk. Falei errado. Próxima Antártida. Olha que legal, cara. Não, o trabalho desse cara é incrível. E, assim, eu conheci ele por meio de um amigo, cara. Eu conheço pouca coisa de fotografia, assim. Mas há uns anos atrás, na universidade, um amigo me falou dele, cara. Me falou, pô, cara, você tem que ver as fotografias desse camarada aqui. Aí ele fez esse amigo meu tinha um perfil no Instagram sobre fotografia, e ele mostrava fotógrafos conhecidos de todo o mundo, assim. E ele fez um resumo sobre a vida dele e do Sebastião Salgado. E, cara, aquilo ficou marcado para mim. Desde então eu comecei a ver as fotografias dele e ficar apaixonado, cara. É um trabalho realmente incrível para quem gosta de fotografia, para quem gosta dessa questão humanista mesmo, né? Quem quer ver ali questão de natureza e essa questão humanista que ele trazia na fotografia dele mesmo, que ele trazia muito essa questão da cultura dos povos, também. Olha essa foto, Zias. Sim, legal, sim. Cara. Sim, muito legal, muito legal. E esse preto e branco incrível, né, cara? É impressionante. Eu ficava coisa absurda mesmo, assim, uma técnica impressionante. Apesar de que eu conheço pouca coisa, mas dá para ver que tem. Grosso. Sim. Nossa, o trabalho dele realmente é maravilhoso, cara. Sim. Pelada, né? Caramba. Não, para você ver, o cara que viveu isso, né, cara? Serra Pelada.
que viveu esse período histórico. Eu falei com você ontem, eu estava falando com você ontem, que uma vez eu tive a oportunidade de ir na exposição dele, lá no Museu da Vale, em Vila Velha, e tinham, cara, as fotos da seleção brasileira. Não sei se é de 70, cara, ou de 60, eu não sei, mas as fotos de bastidores, cara, fotos em preto e branco, fotos incríveis, cara, incríveis, incríveis, aquelas fotografias que você fica olhando assim, que você tenta imaginar o que essa pessoa estava pensando nesse momento. E a fotografia parece transmitir para você mesmo algum sentimento, assim. Nas fotos tinham o Pelé e o Rivelino juntos? Cara, eu não me lembro, mas tinham fotografias impressionantes do Garrincha, cara, que eu fiquei assim impressionado, assim, ele... Então Garrincha é 66, né? 66, 62. Sim, tinha fotos do Garrincha, tinham fotos do Pelé, cara, situações assim que não eram comuns, tá ligado? Cara, muito legal o trabalho. Em 66 o Garrincha não participou, cara, da delegação, né? Da Copa, você fala? Da Copa de 66. Mas o Brasil não é o único país que participou de todas as Copas? Não, mas então eram várias Copas, não uma só, né? Pode ser. Ah, sim. Que eu não me lembro muito bem, faz muito tempo isso, mas eu lembro muito bem dessa questão artística das fotografias, não tem? Que eu ficava olhando para a fotografia assim, ficava parado assim, falei, caramba, como ele conseguiu tirar essa foto de um atleta tão grande da época, assim, e fotos muitas vezes constrangedoras, entende? Sim. E era impressionante, cara, olhar aquilo, e eu ficava pensando assim, cara, que trabalho, e eu posso dizer, cara, que foi ali um pouco que eu comecei a gostar dessa questão da fotografia, que eu comecei a ver a fotografia mesmo ali como uma coisa mais artístico-cultural, assim, digamos, né? Olha essa foto, cara, dos Homens-Formiga, impressionante, bicho. A Serra Pelada, né? Muito boa. E tenta imaginar, agora só para fechar, tenta imaginar o cara nesse lugar aqui, tirando essas fotografias aqui, como que esse cara vivia ali nesse lugar, que esse lugar, se a gente for estudar a história da Serra Pelada, não tinha o mínimo de recurso para um ser humano comum sobreviver, assim, dignamente. Aí você tenta imaginar. Eu acredito que ele também, como ele estava trabalhando ali, ele passou os perrengues que os caras estavam, né? Diferentemente, Sim. ele não estava ali escavando, peneirando, mas eu acho que nem subindo e descendo as Não, é que eu escadas digo, também, né? até mesmo para você, por exemplo, uma fotografia dessa, eu acredito que muitas vezes ele teria que entrar lá, né, no fosso para poder, sei lá. Ele era muito mais jovem também, né, nesse período aí, então ele tinha, de repente, força física, né, na época para poder fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho que é mais pesado para um fotógrafo, né? Sim. Mas vamos seguir. Bom, aí nós estamos chegando na parte final aqui do nosso episódio. E aí o que nós temos aqui agora é uma pauta esportiva, né? Eu sei que essa semana foi efervescente, né? Nós tivemos o afastamento do Edinaldo, a confirmação lá do Samir Chaud, lá à frente da CBF. Que inclusive é alvo de críticas pesadas, né? Ele tem matérias aí dele de processo vinculado a ele vinculado aos processos relacionados a terras ali no norte do país. Tem várias coisas que assim... Bem a cara da CBF, ali, né? a cara da CBF isso, né? Cara. Infelizmente. Só fazer uma... Não que eu goste disso, mas eu queria que tudo... Pô, poderia ser melhor, Só fazer uma né? correção, ele é candidato único, ele ainda não é o presidente. Acho que não teve ainda Ele é o único possível, né, para assumir o cargo, é isso?
A reunião vai ser amanhã, domingo, dia 25 de maio. Sim. Ele é o único candidato. Mas já tem, assim, alguns clubes dizendo que não vão, que estarão ausentes, entendeu? Que esses iam apoiar o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos. Um monte de problema aí envolvendo. Queda de braço político, né? Sempre. Mas, pô, teve também aí, não posso deixar de falar, né? Como corintiano, o indiciamento do Augusto Melo, né? No caso da Vai de Bet, né? Isso aí foi, assim, um caso grotesco, assim, que eclodiu na imprensa há 1 ano atrás, e agora a Polícia Civil de São Paulo fechou o inquérito, ou está fechando, não sei, mas já anunciou que o Augusto Melo, o Sérgio Moura, que era também de marketing, acho. Nossa, cara, eu quase ouvi Sérgio Moro aqui. Eu falei, como assim, cara? O Marcelo Mariano, que era diretor administrativo, e o empresário lá, Cassundé, né? Esqueci o primeiro nome dele. Foram indiciados, cara. E aí já tem um processo que vai ser votado, vai ser continuado na segunda-feira para empichar o Augusto Melo. São 3 pedidos de impeachment que ele recebeu. O primeiro passou na comissão, no CORE, né? E agora vai ser votado. Ele deve ser afastado, com certeza. E ele todo mundo fazendo pressão para ele renunciar, né? Torcida organizada e as redes sociais. Ele falou ontem que não vai renunciar, numa entrevista grotesca também. Nossa. Cara, ali não tem jeito, meu. Vai ter que ser na força mesmo a saída dele. Mas aqui, destaque aqui também para o caso aí, a gente tem visto nos últimos meses, né? O Popó esfolando, esmagando, triturando, humilhando várias celebridades, né? Eu não sei como classificar, cara, eu não sei como classificar, cara, esse tipo de evento, entendeu? Batendo mesmo, batendo. Eu lembro que ele já lutou com Bambam, não teve um negócio desse? Eu acho que o primeiro foi o Whindersson, não? Dos amadores, eu tô dizendo. Profissionais. Depois o Whindersson. Nossa, foi ridículo. As duas foram ridículas. E depois, aí agora teve esse daí, né? Não, eu fico... Popó amassa. Eu fico Duda pensando... Nagli. Sim. Eu fico pensando, cara, como o cara pensa assim, o cara tá na casa dele, lá, sei lá, tomando café, assistindo Netflix, e pensa assim, dá aquele gatilho assim, eu acho que eu vou lutar com o Popó, velho. Como é que o cara pensa isso assim, do nada, assim? Não, vou lutar com o Popó só. Eu brinco sempre, eu fico brincando com os meus amigos. Não, se eu treinar 1 mês, eu tomo a posição do zagueiro do Corinthians, lateral direito. Eu falo essas coisas brincando. Sonhar é permitido, entendeu? Sonhar se permite, assim, mas a realidade é outra coisa. Tá maluco? Não passa disso, entendeu? Os caras levaram É claro, tudo é o boleto, né, meu? Você vai ganhar dinheiro, tá de boa. Você vai tranquilo. Você lutaria com o Popó por 500 mil? Em hipótese nenhuma. Mas a questão é essa, velho. Você viu como ficou o rosto do camarada? Você tá mostrando aí, ó. Mostra o... Por 500 mil, eu luto com as mãos amarradas com o Popó. Ai. Eu não sei se... Lógico, 500 mil é dinheiro pra caramba, bicho. Mas eu não sei se eu tô preparado pra perder o nariz, cara. Por 500 mil, não, velho. Não, depende. Se der pra corrigir, né? Você vai gastar tudo na cirurgia, cara. Você tá maluco? Olha só. Então, o que rolou? Vamos ver se ele conseguiu... Quanto tempo ele conseguiu ficar de pé, né? Ou
ou não perder, né? Por Não, nocaute. pelo que eu li da matéria, assim, ele foi bem resiliente, assim, não foi ridículo igual o Bambam, que o Bambam foi ridículo. O Bambam daquele tamanho passou vergonha. Ele lutou 6 rounds e perdeu nos pontos, cara. Sim, ele foi resiliente, assim, ele aguentou bem. Eu acho que ele tentou uma pegada rock, Balboa, né? De apanhar e aproveitar o cansaço do adversário, mas não deu muito certo, não. Vamos dizer que ele estava tentando fazer isso. Vamos dizer. Mas a luta mais marcante para mim desse dia de loucuras aí foi a luta. Tem a cara dele aqui. Foi a luta do TZ da Coronel, cara, com aquele ator global que eu não lembro o nome agora. Foi uma luta legal também. E foi uma surpresa, assim, que todo mundo tava achando que o TZ da Coronel, aquele rapper, iria perder. E aí o cara esfolou o outro também, esfolou lá. Foi uma luta bem bacana. Pode colocar o vídeo aí pra galera ver? De qual? Qualquer uma. Bota um vídeo rápido assim, né? Não sei se precisa ser um vídeo muito longo. Não, eu só queria te mostrar aqui. Tem uma foto do rapaz aqui que lutou. É ex-marido da ex-BBB, não é? Da Sabrina Sato, ele é ex-marido da Sabrina Sato. Dudu Nagra, isso, ele é ex da Sabrina. É isso aí. É, rapaz, a coisa tá complicada aqui pra ele, hein? Vamos ver aqui. Eu acho que isso aí, cara, é resultado da separação ainda, eu acho. Como assim? Sei lá, cara, o cara quer arrumar alguma coisa pra fazer ali depois e ficar meio desiludido. Ah, vou apanhar, cara. Ganhar dinheiro, vou apanhar. É. Achei que ele tinha ficado pior, né? Se bem que aqui já é no dia seguinte, já deve ter dormido dentro do congelador, dentro do freezer. Mas eu acho, cara, que ele mandou super bem, tá, cara, na luta, assim. Eu vi mandou super bem. Aguentou bastante, assim. Pô, cara, você tá lutando com o Popó, cara. Tudo bem, ele tá mais velho, mas, pô, o cara tem um soco, meu irmão, que é quem canhão. apareceu aí, ó. Vando Guzmão. Ó, nosso amigo Vando! Bom, então é isso, Osias. Estamos chegando ao final. Queria agradecer a todos que acompanharam aí essa live e que vão ver esse vídeo depois. Pode mandar o feedback aí nos comentários depois, sem problema. A gente até agradece, né? E, bom, acho que é isso. Próximo episódio aí, a gente tende a trazer aí as pautas mais importantes aí ao longo da semana, ou as que mais nos chamaram a atenção, né, Osias? Importante dizer também que esse é um projeto piloto, a gente está fazendo ajustes, a gente ainda não tem a ideia de como vai ficar, a gente vai conversar sobre, então é importante o feedback de vocês para que a gente construa aqui uma live e de uma melhor maneira, né? E é importante dizer também que os áudios vão para as plataformas de podcast, nos streams por aí afora, para vocês acompanharem os cortes, e a live inteira também vai ficar no YouTube. E a gente vai, de certa forma, evoluindo. Vocês podem nos seguir aí no Instagram, tá aí o Risco 2025, o Risco com K, né? Estamos fugindo do risco de processo, né, Osias? Então... Exatamente. Bom, mas é isso, galera. A gente queria agradecer aí, mandar um abraço a todos. Deem um like aí, quem curtiu a live, né? Dá um like aí, dá um joinha. Marca lá o sininho, se inscreva, marca o sininho. E tem aí também, ó, aqui, canto inferior direito, vocês encontram aí um Pix, vocês podem colaborar com o nosso trabalho, beleza? É isso. Alguma coisa, Zias? É isso, galera, um grande abraço e tchau. Só falando, Osias, eu tô aqui em Vila Velha, você tá onde? Eu tô na Argentina, em San Juan. Isso aí. Transmissão ao vivo. É isso aí. Beleza, Tamires, muito bom ter vocês aqui também. Tchau, tchau. Valeu, um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.